Vamos agora para o 7º capítulo do livro Afrotopia, Habitar a Própria Casa. O projeto de descentramento epistêmico pode encontrar recursos fecundos e inesgotáveis nas culturas e cosmologias africanas. O esgotamento da razão técnico-científica, assim como as consequências civilizatórias de seus impasses, demandam novas metáforas do futuro, uma renovação das fontes dos imaginários, a concepção de um além. Para os africanos, isso passa por uma melhor integração de seus próprios universos de referências na busca por seus equilíbrios sociais. Para evitar as armadilhas da biblioteca colonial, a busca pelos recursos das culturas africanas também se deve fazer por meio de um conhecimento destas que seja fundado nos próprios critérios gnosiológicos dessas culturas, ou seja, por meio de pontos de referências oriundos dessas próprias culturas. É o que o Wole Soyinka chama de autoapreensão, uma apreensão de si para si, sem referência ao outro, determina para ele a possibilidade de um pensamento e de uma literatura propriamente africana. Aqueles que brandem prontamente o espectro do essencialismo, ele lembra que os africanos não esperaram pelos europeus para simplesmente se conhecerem. É um conhecimento íntimo de uma cultura que não pode ser feito de fora. Os filósofos que abriram o debate sobre a necessidade de ciências sociais africanas questionaram pouco a ideia de apreender o real africano exclusivamente por meio da ciência. Seu projeto consistiu preponderantemente numa tentativa de desocidentalização do saber científico e num melhor conhecimento da África pela via de uma revisão das posturas epistemológicas. A legitimidade da abordagem que consiste em tentar apreender o real africano por essa ferramenta chamada ciência não foi questionada. Ora, um bom número de razões podem justificar o ceticismo quanto à capacidade da abordagem científica ser a única a elucidar o real. Outras maneiras de apreendê-lo existem. Os saberes ocidentais não as esgotam inteiramente e, aliás, para a fenomenologia da percepção, o mundo não existe como objeto de representação e de discurso de um sujeito situado num dado momento de uma história individual e coletiva e tributário de uma maneira de ver o mundo. Por conseguinte, deve ser feito um questionamento sobre o que é o real. Por certo, deve ser realizado um trabalho de deslocamento no interior dos campos dos saberes constituídos e também de renovação. Porém, é igualmente necessário explorar as possibilidades oferecidas por outras formas de apreensão do real, que constituem formas de autoconhecimento que demonstraram suas qualidades operatórias num amplo horizonte temporal em diversos domínios da atividade humana. Saberes terapêuticos, ambientais, competências técnicas, saberes sociais, históricos, psicológicos, econômicos, agronômicos. Esses saberes asseguraram a sobrevivência, o crescimento e a perenidade das sociedades africanas. Para mobilizá-los, é preciso explorar as cosmogonias, os mitos, as expressões culturais diversas, assim como os recursos linguísticos africanos. Será necessário questionar as culturas africanas por intermédio de suas próprias categorias. O trabalho do filósofo Mamoussé Diagne é, desse ponto de vista, fundamental. Seu ponto de partida é uma análise da razão oral, cujos procedimentos e modos de produção, preservação e transmissão dos conhecimentos e saberes ele coloca em evidência. Questionando os diferentes discursos da tradição oral, provérbios, contos, narrativas épicas, Mamoussé Diagne pôde identificar os conteúdos do pensamento africano, mas também a forma como a razão oral foi capaz de preservá-los e transmiti-los na ausência da escrita como suporte de preservação e de circulação desses saberes. Em sua crítica da razão oral, Diagne destaca os procedimentos discursivos em ação no coração da oralidade, sendo o tempo uma ameaça para qualquer civilização da oralidade, em função da ausência de suporte material para o arquivamento, ele revela as leis e os processos intelectuais que organizam a palavra viva e sua escrita, fixação e transmissão na oralidade, procedimentos irredutíveis, aqueles encontrados numa civilização escritural. Para além do trabalho sobre os mecanismos que governam a produção, o arquivamento e a transmissão do saber individual e coletivo, Mamoussé Diagne realiza uma reflexão
reflexão filosófica sobre os pensamentos africanos e seus conteúdos que o leva mais além da literalidade a explorar o não dito. Mamoussé Diaguiné e Bonaventure Viondo provocam com seu trabalho um debate em torno de uma teoria do conhecimento confinada pelos limites da visão ocidental daquilo que constitui um saber. Eles dão relevo à diversidade de abordagens do real conforme as civilizações e as épocas, a pluralidade de formas de conhecimento e a relatividade gnoseológica e epistemológica. O caminho percorrido pela razão ocidental não passa de apenas um entre tantos outros. Bonaventure Viondo propugna por uma rejeição da exclusividade da epísteme logocêntrica e do assambarcamento da razão pela modalidade única do pensamento escrito. Uma epísteme que, segundo ele, deve ser reatada àquela de vertente ontomitológica, isto é, uma ontologia que tem sua origem nos mitos e nas narrativas tradicionais, que não é exclusiva do pensamento africano, provindo de todas as sociedades nas quais o veículo da comunicação do pensamento é fundamentalmente a palavra viva e não escrita. Para além da preocupação com uma melhor apreensão das realidades sociais africanas, esse esforço, ao abrir outras vias de acesso ao saber, constitui uma descompartimentação e uma necessária ampliação da teoria do conhecimento. Em Penser l'Humané, Abdoulaye Elimane Kane se interroga sobre a maneira de expressar na concepção do humano essa parte africana, sem cair no culturalismo ou no essencialismo. Ele especifica que as diversas expressões do humano são os significantes de um mesmo significado. O homem, a concepção do universo que transcende em diversos saberes e práticas de origem africana, é a de um cosmos considerado como um grande ser vivo, um todo do qual o homem é uma emanação, um ser vivo entre outros, e ao mesmo tempo o arquétipo que faz as vezes de medida para todas as coisas. O cosmos, o espaço-tempo, a organização social, o profano e o sagrado. O homem é considerado como um operador simbólico, ligando o céu e a terra. Nessa perspectiva, o mundo está sujeito a um princípio de entropia. Ele se degrada e, quer seja o homem responsável por isso ou não, o ritual de reparação do mundo representa um dos atos simbólicos mais significativos em sua tomada de consciência sobre essa responsabilidade. A essência do poder político consiste, pois, em restabelecer e restaurar essa ordem. Dessa concepção do universo se desprende uma visão da responsabilidade do ser humano e da função do poder político. Na cultura iorubá, o mundo se apreende inicialmente como um campo de experiências moventes, um espaço de encontro entre forças destrutivas e criadoras, visíveis e invisíveis. As divindades e os ancestrais são regidos pelas mesmas leis que os homens e estão situados no quarto cenário, esse espaço de transição entre o passado, o presente e o futuro. A imersão no cosmos permite superar a angústia que esse caráter movente gera e permite compreendê-lo melhor. O mundo é um enigma a ser decifrado, mas é ilusório crer que não seja possível decifrar todas as suas leis e nelas fundar a ação. O saber sobre o cosmos é adquirido pelas propriedades do espírito e do real. Uma confrontação com esse saber permite evitar o excesso de subjetividade e de objetividade. As cosmologias africanas relativizam a onipotência do sujeito, que constitui um agregado transitório de elementos psicológicos e biológicos sujeitos à metamorfose e à passagem por diferentes ordens da realidade. Elas são céticas quanto à capacidade do discurso de dar plena conta da realidade e de refletir a ordem das coisas. A natureza última da realidade transcende nossas faculdades de reflexão e de expressão. Uma ontologia vitalista é compartilhada por diversos sistemas de pensamento de sociedades oriundas de diferentes regiões culturais africanas. Entre os povos bantus, os dogons e os sererês, o culto da força vital está na base da abordagem religiosa. Souleymane Bachir Diaguiné
aponta que dessa ontologia da força vital se depreende uma ética da ação que poderia ter a seguinte configuração: haja sempre de modo a intensificar a força de viver de todos os Muntu. Assim, o mal é a diminuição da força de viver e o bem é o seu aumento. As cosmogonias e as ontomitologias revelam uma visão do mundo e, partindo dela, a relação das sociedades africanas com o real, assim como o papel e a função atribuídos ao homem no cosmos. As finalidades da vida social, a relação com o meio ambiente, a função do político e do sagrado são, assim, estruturados pelos sistemas de pensamento que daí decorrem. As religiões africanas aliam uma ontologia da iminência e um vitalismo e são portadoras de uma concepção do universal caracterizada pela ausência de intenção hegemônica. Os sistemas sociais, políticos e educativos podem mudar em 50 anos. Foi o caso da África colonial. Mas os sistemas de pensamento, as visões de mundo, os enquadramentos epistêmicos oriundos das culturas africanas, assim como a profunda filosofia da vida que eles veiculam, estão longe de ser cessado de acionar as sociedades africanas. São esses motores primordiais, cuja ação é duradoura e profunda, a despeito dos implantes sofridos, que precisam ser decifrados num esforço de reconhecimento aberto de si e de fecundação. Os quadros culturais e epistêmicos da sociedade são o resultado de processos históricos. São, portanto, moventes. Evoluem, seja porque o grupo, tendo colocado seus valores à prova, os renegocia, seja por uma agressão externa que pode acarretar, em casos extremos, sua modificação profunda ou seu desaparecimento. É preciso abarcá-los em suas mutações e em suas formas atuais. Para tanto, uma revolução das formas de conhecimento, sinalizando o fim da hegemonia das tradições intelectuais ocidentais por meio de um trabalho de elucidação dos saberes de que são arautas as sociedades africanas, é mais do que necessário, é urgente. Martial Zebelinga preconiza o recurso a essas epistemologias pela via de uma exploração da biblioteca pré-colonial. Tanto mais porque foi ela que dotou os africanos de um capital cultural e cognitivo que lhes permitiu, a despeito de um baixo nível de escolarização para muitos, obter desempenhos destacáveis no interior de sistemas estruturados por outras regras e por outros tipos de competência. Nazabens, artistas de alto nível, empreendedores da informalidade. Essa retomada de controle deve se fazer acompanhar de uma teorização crítica das cosmologias africanas, completada pela liberdade de selecionar, no seio de outras epístemes, por meio de uma assimilação criativa, os elementos de uma fecunda hibridação. Sair da subalternidade. Essa reflexão não poderia ser concluída sem a consideração de sua tradução prática nas universidades africanas da atualidade, que são Dakar, Makerere, Nairobi, emanações da administração colonial. Não resultam da vontade das nações africanas que alcançaram a independência de se dotarem dos instrumentos que lhes permitissem resolver seus problemas sociais. Desde sua criação, passaram por quase nenhuma transformação estrutural profunda. E isso a despeito do número crescente de professores pesquisadores africanos que nelas exerceram seu sacerdócio. São, além disso, pouco integradas a seu ambiente sociocultural. O conteúdo dos ensinamentos nelas proferidos evoluiu muito pouco, permanecendo calcado no das universidades mães ocidentais. Ambroise Coan ressalta que uma universidade com esse perfil é um instrumento privilegiado de perenização das hegemonias, pois é o local em que se formam os agentes da reprodução e da propagação de uma visão da África fabricada noutras paragens e que se tenta enraizar para perpetuar a dominação. Estando o poder fundamentalmente associado à representação, essas universidades foram concebidas para representar a coroação do projeto civilizatório colonial. Com efeito, a autoridade colonial, ao criar a universidade na África, fixou a representação que buscava oferecer de si mesma, bem como a que queria que os africanos tivessem de si mesmos, uma imagem inscrita na subalternidade. A universidade colonial permitia, pois, situar o outro de sua narrativa numa posição de inferioridade, convencendo-o da necessidade dos laços de dependência que ela estabeleceu com ele, e isso devolvendo a ele uma imagem mistificada de si mesma e desvalorizada dele, por meio de uma leitura truncada de sua história e de suas culturas. A
cooperação universitária funciona nesse mesmo esquema. A pesquisa científica africana continua preponderantemente sujeita aos financiamentos externos e, portanto, a uma agenda científica fixada noutra parte. Os pesquisadores africanos se veem, assim, na posição de informantes ou subempreiteiros de questões e problemáticas que não surgem de seus próprios projetos epistemológicos. Nesse caso, como oferecer aos jovens africanos uma representação positiva de si mesmos a partir de teorias elaboradas alhures com a intenção de mantê-los na subalternidade? Como lhes permitir se reinventarem sem se alienarem? É necessário que cada país adapte seu ensino e sua pesquisa universitários às suas necessidades políticas, econômicas, culturais e sociais. Para uma apropriação e aculturação fecundas da universidade, não se trata meramente de reformar o sistema herdado da colonização, mas de reconstruí-lo integralmente, a fim de lançar as bases de uma nova universidade africana, capaz de responder às demandas de suas sociedades. Essa desconstrução passa por uma desmistificação da Europa, numa estratégia de reconquista do próprio estar no mundo. Para acelerar o fim de um mundo, para se desatracar e se desligar do Ocidente, é necessário ganhar a batalha da representação, por meio de uma estratégia de subversão e de insurreição, que deve conduzir à elaboração do próprio discurso e de uma representação de si mesmo. Esse processo passa pela etapa de se dotar novamente da capacidade de escolher aquilo que se preserva do outro. A condição para a escolha genuína é a existência real de soluções alternativas, que permitam fazer dessa escolha um ato livremente consentido. Para tanto, é imperioso investir maciçamente na reapropriação dos saberes continentais, daqueles relacionados à razão oral, da biblioteca pré-colonial, bem como daqueles do resto do mundo. A universidade será plenamente africana somente quando for capaz de contribuir da melhor maneira possível para a solução das contradições das sociedades africanas e de assumir a parte que lhe cabe na criação de novas formas sociais. Será assim que responderá à exigência de transformação dessas sociedades. Será preciso também repensar a disseminação do saber no seio do corpo social das sociedades africanas, possivelmente por meio de sua desacademicização.